dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Esse clube tão lindo, que Deus abençoe, que Deus a encha nesta manhã de força, de fé, de esperança. Se você pode, coloca a tua mão assim, quem não estiver dirigindo e tal. Se você pode, que o Senhor coloque agora nas tuas mãos sabedoria para multiplicar tudo aquilo que Ele coloca aqui, ó. Aqui, ó, que Ele coloque aqui, que seja uma marca na nossa vida, que a gente tenha uma marca de multiplicação, que a gente multiplique tudo que aparece na nossa vida, que possamos multiplicar, em nome de Jesus. Bora começar essa live, esse clube. Coloca aí, gente, vai enchendo de cafezinho, vai enchendo, enche de cafezinho e vamos espalhar amor. Aperta aqui o aviãozinho. Chama aí 2, 3, 10 amigas para ouvir falar daquele que pode mudar a vida delas, para ouvir falar daquele que pode trazer restauração, que pode trazer alegria, que pode mudar por completo, que pode acabar com esse ciclo de tristeza, escassez, ansiedade, depressão, angústia e mudar, transformar para um novo ciclo, uma nova vida, uma nova história. Bora lá. Essa semana nós estamos falando sobre Sarai e tem sido poderoso, e hoje a palavra vai ser muito forte, mas muito forte, gente. Então presta atenção, fica comigo até o final, porque Deus vai falar muito com você, assim como falou comigo. E eu acredito que essa palavra aqui, todo mundo tem um tiquinho de Sarai, gente. Todo mundo aqui tem um tiquinho de Sarai. Então, às vezes, a gente olha assim e fala, nossa, mas como que Sarai fez algumas coisas? Todo mundo aqui tem um tiquinho de Sarai. E hoje, acredito que Deus vai tocar na Sarai que existe dentro de nós. A palavra de hoje é 182. O nosso Clube Café com Gás de hoje é 182. Tá lá em Gênesis 16, de 1 a 4. E o tema de hoje é cuidado com o coração ansioso. Vai ser forte, gente. Cuidado com o coração ansioso. Diz assim, ó. Eu nem vou ler, tá, gente? Eu nem vou ler. A gente já leu esses versículos aqui na série de Agar. Quem assistiu a série Agar? Coloca aqui pra mim, pra eu saber. Escreve aqui, quem assistiu Agar? A gente já falou sobre esses versículos na série de Agar, mas basicamente é o quê? Sarai, passaram-se o tempo e ela chegou a Abraão e falou assim, olha, Deus, ele não quer que eu seja mãe. Ele tirou aqui, usa a palavra assim, ó, Deus tem me impedido de dar à luz a filhos. Foi isso que ela utilizou. Então Deus não quer que eu seja mãe. Então vamos fazer o seguinte, pega a Agar, que é a minha serva egípcia, pega a Agar, tenha um filho com ela e me dê o filho para que eu fique feliz. Para que eu aqui utilize até a palavra assim, me edificarei com filhos por meio dela. Ó, todo mundo assistiu Agar. Foi uma série forte também, né, gente? Todo mundo assistiu. Então ela tá falando isso. Basicamente é, ó, vai lá, pega Agar, tenha filho com elas e me dá para que eu seja feliz, para que eu fique feliz. É isso que Sarai fez. E Abraão pegou e consentiu. E naquela época, não era contra a lei daquela época. Era por lei, era legal o fato de pegar uma serva, uma concubina para ter filhos. Então eles não estavam infringindo a lei. Eles estavam infringindo a promessa de Deus. Quando Deus falou, olha, sai da tua terra, da tua parentela, deixa tudo que tá errado aí e vai para onde eu quero, tá falando de poligamia também. Então ela volta na questão da poligamia, que era algo que Deus pediu para deixar lá. Você tá me entendendo? O que Sarai fez aqui, gente, ela procurou um atalho. E eu aprendo com Sarai nesses 4 versículos aqui. Você que tá lendo a Bíblia, é importante ler esse texto aqui. Olha, vou mostrar para vocês aqui a minha Bíblia nessa parte do texto. Olha só como ela é toda riscada, escrita e
E como Deus falou comigo aqui nesse texto, em Gênesis 16. Então vai falar muito com vocês. Leia em casa, tá bom? Olha só. Diz assim, gente. 4 características, 4 coisas que eu aprendo com Sarai aqui nesses 4 versículos. A primeira coisa é: não dê jeitinho para viver o que Deus tem para ti. Deus tinha para ela uma grande nação. Deus falou para Abraão, né? Através de Abraão, Deus falou que iria multiplicar a descendência dele. Como que vai multiplicar algo que não existe? Não tinha como. Não tinha como. Vocês entenderam? Então Deus falou para ela: olha, eu vou te dar filho. Por quê? Porque não tem como eu multiplicar algo que não existe. Era uma promessa de Deus que ela tivesse filho, mas estava demorando. O coração dela estava desesperado. Poxa, eu já tô ficando velha e não tenho filho. Então vou fazer o seguinte, vamos dar um jeitinho? Vamos dar um jeitinho? Eu vou pegar minha serva, meu marido pega, tem filho com ela, aí desse filho a gente vai multiplicar. Ela quis dar um jeitinho para viver aquilo que Deus tem para ela. Presta atenção. Deus tem algo para você. Deus tem uma promessa para você. E não é dando jeitinho que você vai viver aquilo que você merece, aquilo que Deus tem para ti. Mas Ariane, olha só, fique tranquila, porque primeiro que eu não tenho serva. Primeiro que eu não tenho serva. Segunda que imagina que eu daria a minha serva para meu marido. Imagina. Traz para o teu contexto. Talvez você tem como palavra de Deus e talvez não, só se você não quis pegar. Mas existe promessa da parte de Deus onde diz que nós seremos abundantes. Jesus veio ao mundo para nos dar uma vida e uma vida abundante. Isso é promessa de Deus. Isso é uma promessa forte que eu carrego diariamente na minha vida. Que eu falo para mim todos os dias da minha vida. Aí eu posso ver que eu tô cheia de conta. Eu posso ver que eu tô vivendo uma vida de escassez e não uma vida de abundância. Eu posso olhar que eu tô passando um perrengue, uma dificuldade tremenda. Aí eu pego, bom, Deus falou que eu vou ser abundante, mas tá demorando. Então eu vou dar um jeitinho. Vou dar um jeitinho e vou passar a perna em alguém lá no meu trabalho. Vou dar um jeitinho e vou fazer o que não condiz com os meus princípios, com os meus valores para conseguir ser abundante. Vou dar um jeitinho e vou fazer algo ali que me faça chegar até a promessa de Deus. Vocês estão conseguindo entender, gente? Não dê jeitinho. Deus é Deus, Ele é poderoso e Ele não precisa do nosso jeitinho para cumprir o que Ele nos prometeu, gente. Se tá demorando é porque Ele tá ensinando algo para nós. Imagina, Sarai errou aqui. Deus estava tratando, o tempo trata a pessoa, se ela quiser ser tratada, né? O tempo trata a pessoa. Imagina se ela com esse coração torto, querendo dar jeitinho, sabe, sem autorresponsabilidade, tivesse o filho dela, tivesse o filho da promessa. Você imagina? Então existia um motivo para essa espera. E Sarai quis um atalho. Sarai quis, né, enfiar os pés pelas mãos. E a minha pergunta para ti é: o quanto de Sarai tem na tua vida e na minha vida? Tem na minha vida também, gente. Deus está falando fortemente comigo. Qual é o atalho que eu tô querendo pegar para viver tudo aquilo que Deus tem para mim? Qual é o jeitinho brasileiro que eu tô querendo dar neste momento para viver as promessas de Deus? Quando eu resolvo dar um jeitinho, eu tô falando para Deus assim: olha, eu sei que você pode fazer, mas você não quer fazer, então eu vou te ajudar. Deus não precisa de ajuda. Deus tá falando aí, Deus tá falando com vocês nessa palavra, Deus não precisa de ajuda. Mulher, joga, sabe, se desfaz dos jeitinhos. Esta manhã é uma manhã para colocar você na direção correta. Não pegue atalho, porque o teu atalho
vai dar pra parede. O teu atalho vai dar errado. Sabe quando você pega uma rua achando que ali vai ser mais rápido e a hora que você chega à rua não tem saída? É isso que vai acontecer se você continuar pegando atalho para viver o que Deus tem para ti. O que Deus tem para ti só existe um caminho para chegar até lá. Não existe atalho. Não existe atalho. Sabe? Jogue fora os seus atalhos, jogue fora o seu jeitinho, jogue fora aquilo que você acha que vai te fazer chegar mais rápido. Não tem como chegar mais rápido a não ser que Deus queira. Segunda coisa que eu aprendo com Sarai aqui: não haja baseado na ansiedade. Toda atitude que a gente toma baseado nas nossas emoções, elas dão errada, gente. É impressionante. Quando eu pego, tô irritada, tô estressada. Quem já fez isso aqui? Eu já fiz. Quando eu tô irritada, estressada com meu marido, que ele fez algo que eu não gostei. Gente, se aí eu encontrava ele, ou ligava, eu cuspia marimbondo nele. Eu descarregava um caminhão de coisa ruim nele. Ou eu pegava e falava e dava uma resposta mal educada para alguma pessoa do meu trabalho. Eu sou líder, eu lidero 100 pessoas. Como que eu, enquanto líder, vou agir na emoção? Poxa, a pessoa fez errado, toma lá da cá. Toma lá da cá não é para mim, não é para você, meu bem. A gente não pode agir na emoção, a gente não pode agir na ansiedade de ter logo aquilo que eu quero, na ansiedade de viver logo aquilo que eu mereço, na ansiedade de fazer com que as pessoas façam do meu jeito. E pode ser que o meu jeito seja o certo, mas não adianta eu ter uma atitude ansiosa para fazer com que as coisas funcionem do meu jeito. Eu vou enfiar os pés pelas mãos. Eita, Ariane, hoje tá duro, hein? Hoje a palavra tá forte. O que eu falei pra vocês no início? Todas nós temos um pouco de Sarai dentro de nós. E a gente precisa domar essa Sarai. A gente precisa transformar essa Sarai que existe em nós em Sara. E pra gente transformar a Sarai que existe em nós em Sara, a gente precisa corrigir o coração ansioso, corrigir as atitudes erradas. Sara, falei pra vocês, assiste a segunda-feira, gente. A palavra de segunda-feira foi muito forte, a de ontem também. Sara foi um grande exemplo. E esses erros aqui não apagaram a mulher de fé que ela foi. Então talvez você tá aí e talvez você deu uma escorregada na tua fé. Presta atenção, isso não quer dizer que você não é uma mulher de fé. Pode ser que você tá esperando e aí, poxa, por um lápis você pegou e tentou dar um jeitinho. O Senhor tá corrigindo a nossa rota hoje, para que a gente não fique sem um milagre, para que a gente não fique sem viver tudo aquilo que Ele tem para nós. Então, não dê jeitinho. Cuidado com o teu coração ansioso, sabe? Não tome atitudes baseadas na ansiedade, nas emoções, na irritação, no medo de não acontecer. Certo? Quero fazer a parte. Quero fazer a minha parte. Como que é? Querer fazer a parte de Deus sempre vai dar errado. Esperar no Senhor é o melhor e Ele sabe o tempo certo. Palavras fortes. É isso, Vera. O Senhor sabe o tempo certo. Terceira coisa que eu aprendo com Sarai aqui, gente, com esse texto. Não culpe os outros pelos problemas que você arrumou. Quando Sarai fez o que aconteceu? O coração de Agar se encheu de orgulho. E aí Agar pegou e falou, olha, agora eu sou concubina de Abraão, agora eu tenho uma tenda sozinha, agora, tá entendendo? Eu vou dar o filho que você não pode dar. Então, Agar se encheu de soberba. E aí, Sarai ficou indignada e cuspiu marimbondo em Abraão. Olha só,
Agar pegou e fez isso e a culpa é tua. E aí Abraão falou, ei, o que eu tenho contigo? A serva é tua, a responsabilidade é tua. Toda vez que a gente tenta dar um jeitinho, as consequências desse jeitinho são enormes. As consequências desse jeitinho vai tirar nossa paz, nossa alegria. Toda vez que a gente acha que, poxa, desse jeito eu vou prosperar. E aí eu vou pegar o jeitinho brasileiro, e aí eu vou passar a perna em alguém, e aí eu vou tramar alguma coisinha, e aí eu vou, querendo ou não, eu vou falar mal daquela pessoa pro chefe, porque aí eu consigo o lugar daquela pessoa, me desculpem. E aí eu consigo o lugar daquela pessoa. Toda vez que eu tento dar um jeitinho, as consequências disso são enormes. É falta de alegria, falta de paz, é tristeza. Sarai ficou triste com a atitude de Agar contra ela. Sarai ficou irritada, estressada com a atitude de Agar contra ela. E a culpa era de Sarai. Sarai envolveu Agar num problema que era só dela. O problema não era de Agar. E ela fez de Agar uma vítima daquilo que ela vivia. Ela fez de Agar, ela não deu escolha para Agar, ela simplesmente fez. E isso tudo trouxe consequências para Sarai. O que eu e você, o que tá faltando autorresponsabilidade na nossa vida? Quais são os problemas que nós mesmas causamos na nossa vida e a gente tá querendo empurrar a responsabilidade desse problema para o outro? Eu fui lá e gastei loucamente com o meu cartão de crédito. E aí eu tô dizendo que a culpa de todas essas dívidas que eu tenho é do governo, porque os impostos aumentaram. É do governo que não me ajuda. A culpa disso daqui é do meu pai e da minha mãe, que não me colocou numa escola boa, não me ensinou a ter disciplina, não me ensinou a ter constância. Inclusive ontem eu dei uma aula sobre constância, minha gente. Eu não me acho não, mas, quer dizer, eu me acho sim. Eu me acho assim, eu sei o meu valor. E a aula que eu dei ontem na Performance Class sobre constância, mulher, você pagaria caro pela aula que eu dei ontem, porque foi sensacional. Não tem como você fazer aquela aula e não sair de lá muito mais constante. Foi muito forte. Mas o que eu tô querendo dizer é que muitas vezes a gente passa a nossa vida responsabilizando o outro por um problema que nós criamos. O que é, gente? Que é responsabilidade minha, eu preciso assumir como responsabilidade minha. Não foi culpa de Abraão, apesar que ele foi passivo. Mas não é esse assunto de hoje. Ele foi passivo, mas não foi culpa de Abraão, foi culpa de Sarai. Não foi culpa de Agar, apesar que ela foi soberba, mas não foi culpa de Agar, foi culpa de Sarai. A culpa não é do governo, apesar dos impostos serem altos. A culpa não é do pai e da mãe, apesar deles, a forma que eles te educaram não for a correta. A culpa não é deles porque eles não te colocaram numa escola melhor e deveria ter te colocado numa escola melhor. A culpa não é do marido que fica na frente da televisão com controle remoto e não levanta a bunda da TV para te ajudar. A culpa não é dos filhos que ficam brincando, jogando videogame ao invés de estar lá organizando as coisas para te ajudar. Gente, todos esses exemplos que eu te dei, poxa, a pessoa é errada. Mas nada do que o outro faz pode me impedir de viver aquilo que Deus tem para mim. Então, se eu sei que a responsabilidade é minha em aprender o que eu tenho que aprender para viver logo o que Deus tem para mim, não faz sentido eu ficar olhando para o outro e responsabilizando o outro pelo meu fracasso. O fracasso naquele momento era de Sarai. Sarai não conseguia ter filho.
A culpa não era do marido, da concubina, do governo, de Deus. Ela quis culpar Deus. Olha, Deus não quer que eu tenha filho. Então, para me fazer feliz, vai lá e tenha filho com Agar. Gente, eita Deus, né, Patrícia? Eita Deus. Amanhã, eu vou falar amanhã sobre circunstâncias difíceis. Vai ser uma palavra abençoada também. E vai ser uma palavra para te fortalecer. Mas hoje é uma palavra para nos corrigir. O Senhor quer nos corrigir para que a gente viva tudo que Ele tem para nós. E se a gente continuar responsabilizando o outro, continuar dando jeitinho, continuar ansiosa, a gente não vai conseguir chegar lá, amém? Tá certo, precisa se valorizar, você merece. Linda, Vera. Gente, vocês estão comigo, vocês vão voltar amanhã, apesar da palavra dura. Vocês vão voltar amanhã. Deus quer que a gente viva tudo aquilo que Deus tem pra nós. Gente, Deus não vai mentir. É promessa dele, ele te deu essa promessa. Eu e você, nós estamos aqui para viver uma vida abundante. Abundante nos relacionamentos, abundante financeiramente, na conta bancária, abundante de saúde, abundante de bem-estar, abundante de liberdade. Se existe algo que não está abundante na tua vida, corrija a rota, porque não é a vontade de Deus. Se existe algo que Deus não está sendo, você não está vivendo aquilo que você sabe que Deus tem para você, fala: Senhor, o que está de errado na minha vida? Qual o jeitinho que eu estou dando? Espírito Santo, eu quero te ouvir. Eu quero ouvir, eu quero caminhar na tua direção, nos teus passos. Eu não quero errar como Sarai errou. Eu não quero continuar errando, né? Porque a gente erra. Eu não quero continuar errando, eu quero ouvir a tua voz e caminhar em sua direção, caminhar para cumprir, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Amém? Deus tem para nós abundância. Deus tem para nós uma promessa sensacional. E eu e você, nós vamos viver juntas as promessas de Deus. Desejo do meu coração, de verdade, é que o Senhor tenha falado com você nesta manhã como falou comigo. Que você não tenha perdido aqui 20 minutos do teu dia, mas que tenha sido um investimento para fortalecer a tua fé, corrigir a tua rota, para você chegar a viver o que Deus tem para você. Amém? Que Deus abençoe muito o teu dia, com alegria, com força. E falando em força, dia 10/10, eu e a Fernanda, nutricionista, nós vamos lançar um desafio de 21 dias para você se tornar uma mulher mais forte. Forte fisicamente, emocionalmente e socialmente. Entra no link da minha bio, que vai fazer todo sentido para você. Um beijo no teu coração. Palavra extraordinária. Amém. Beijo, minha gente. Tchau.